Você sabe qual é a infração mais cometida segundo a estatística do Detran aqui no Rio de Janeiro? A de excesso de velocidade. E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar os 2 passos para cancelamento de multa de excesso de velocidade. Exatamente o que eu faço, eu vou explicar aqui. Então você que trabalha com recurso de multas, que é despachante, e você que tem vontade de começar a trabalhar com isso, eu vou ensinar do absoluto zero tudo que eu faço para cancelar esse tipo de infração. Fique ligado que o material está bem interessante, papel e caneta para você poder anotar e poder aprender todos os erros possíveis de cancelamento e ter um argumento bem forte nas suas defesas. Mas antes de eu começar, eu quero falar para vocês sobre um episódio que ocorreu comigo essa semana e que eu achei pertinente, inclusive porque eu vou falar sobre esse tipo de infração. Um colega que trabalha com isso, com recurso de multa de trânsito, ele comentou comigo o seguinte: poxa, Carla, eu quase não consigo ganhar multas de excesso de velocidade. Na verdade, ele trabalha com recurso de multas e outras derivações sobre veículos, documentação, enfim, porque ele é um despachante que trabalha com várias coisas, tudo relacionado a veículo, a CNH, tudo ele faz, tá? E uma das coisas que ele faz é recurso de multas. Então ele me disse que não tem sucesso nisso daí. E aí ele completou dizendo o seguinte: poxa, os radares agora estão todos aferidos. Eles não dão mais mole não. Eles estão aferindo tudo, então está tudo no prazo de validade. E aí eu perguntei a ele: só isso que você tem a me dizer em relação à multa de velocidade? Ele disse: por quê? Bom, então, a partir disso eu resolvi falar a respeito com vocês. Pessoal, a pior coisa que tem é quando a gente acha que já sabe tudo a respeito de um assunto. Eu costumo dizer que estou sempre em desenvolvimento, eu estou sempre aprendendo, porque a legislação muda, às vezes um colega consegue interpretar uma resolução, um artigo de forma diferenciada, ou então achar mais um argumento para a defesa que eu ainda não tinha visto. Então eu estou sempre em aprendizado, por isso que eu consigo me destacar. Um dos motivos que faz com que eu tenha sucesso em cancelamento é exatamente o fato de eu sempre estar querendo aprender coisas novas. O fato de eu estar sempre procurando melhorar, melhoria constante. A gente nunca está pronto, a gente sempre tem que aprender. Eu nunca estou com a bateria carregada, porque é importante a gente ter essa noção, ter esse entendimento. Porque a partir daí é que a gente consegue realmente encher, né, o nosso cérebro de informações legais. A partir daí que a gente começa a crescer e a partir daí que a gente começa a se distanciar de algumas pessoas que trabalham com a mesma coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse pensamento que ele tem é o pensamento de muitas pessoas. Ele só verifica esse ponto, se o radar está aferido. Gente, tem muitas outras coisas para se verificar em multa de excesso de velocidade. Isso me lembra a história, aquela fábula da lebre e da tartaruga. A lebre vivia caçoando, vivia humilhando a tartaruga, porque a tartaruga era lenta e ela era veloz. Um dia a tartaruga resolveu, para quem não conhece a fábula, a tartaruga resolveu convidar a lebre para uma corrida, apostando o seguinte: se eu conseguir ganhar essa corrida de você, eu aposto que eu consigo, você vai parar de me humilhar. Porque a tartaruga não aguentava mais. A lebre, ela tá ok, e riu mais uma vez. O que aconteceu foi que durante a corrida, a lebre já estava a muitas léguas de distância. A lebre encontrou um lugar lindo, paradisíaco, num dia de calor, para descansar. Embaixo de uma copa de uma árvore, perto de um riacho que parecia uma musiquinha de meditação. E aí a lebre deitou ali naquela relva e dormiu. A tartaruga, tempos depois, passou pela lebre e conseguiu ganhar. Por quê? Porque a lebre entrou em sono profundo. Quando a lebre se deu conta, não conseguiu mais reverter a situação e perdeu a corrida. O que fez a lebre perder a corrida? Pessoal, foi a autoconfiança. Ela era confiante demais, ela achava que sabia tudo, ela achava que ela ia conseguir vencer porque ela era veloz. Esse é o problema de muitos profissionais, é achar
que ele já sabe tudo. E aí é que ele se congela e começa a perder chances de cancelamento, chances de sucesso. E ele começa a dizer, né, ou a pensar, tá, que o insucesso é porque o outro está aferindo o radar na validade. Né? Começa a colocar a responsabilidade do insucesso dele nas costas do outro. E não é. A gente sempre tem que parar e prestar atenção. Eu tenho ouvidos sempre atentos, eu tenho olhos sempre atentos também para poder verificar o que está acontecendo à minha volta. Eu assisto sempre informações que eu acho que são pertinentes ao meu crescimento. Se por acaso não me acrescentar nada, pelo menos eu me certifico de que aquilo que eu sei, tá, está correto. Mas muitas vezes, e muitas vezes mesmo, eu tenho novos conhecimentos, eu passo a aprender novas coisas. Por quê? Porque eu não estaciono, eu não me congelo. Então, cuidado para que você não seja lebre. Ser lebre é muito ruim. Ser lebre faz com que você apague, seja um profissional como vários outros. Aqueles profissionais que conseguem se tornar referência, normalmente são esses que buscam o conhecimento e aprendizado constante, que têm a humildade de estar sempre pesquisando, de estar sempre procurando melhorar. Por exemplo, quando eu começo a não ter muito sucesso com algum tipo de infração, é aí que eu estudo mais ela ainda, para entender aonde eu estou errando. Porque eu sempre parto do princípio que o erro é meu. Eu não vou colocar a culpa na administração pública ou qualquer outra coisa. E isso faz toda a diferença. Então fica ligado aí. Agora vamos lá. Quais são os 2 passos que eu utilizo para cancelamento de multas por excesso de velocidade? Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui o artigo que fala sobre isso. Tá? Vou ler de uma forma bem rápida para não ficar cansativo, tá? Porque é só para vocês conseguirem entender desde o zero sobre o que eu estou falando. Então eu vou sumir um pouco desse vídeo, porque eu coloquei aqui no PowerPoint aqui para vocês verificarem aqui. Vamos lá. Então vamos falar sobre, tá, essa introduçãozinha aqui básica. Na verdade eu estou colocando a letra do artigo aqui do Código de Trânsito Brasileiro para vocês entenderem o que é essa infração de excesso de velocidade. Então, se está no artigo 218, onde ele remete a infração ao condutor que transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil. Aí ele fala que em rodovia, via de trânsito rápido, enfim, todas as vias. Então vamos lá. No inciso 1º, ele fala o seguinte, que essa infração que o condutor pode cometer vai ser quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, ou seja, em até 20% da velocidade permitida. Então, se a velocidade for de 50 km por hora e o condutor ultrapassar essa velocidade naquele local, ou seja, passar entre 50 e 60, ou seja, 51, 52 até 60 km por hora, ele vai estar infringindo o artigo 218 nesse inciso 1. Agora, se ele passar 61 km por hora, ele já vai estar infringindo esse artigo em cima do inciso 2, porque vai ser acima de 20%. E se ele infringir acima de 50%, ele já vai estar infringindo o artigo 218 no inciso 3. Então, o inciso 1, ele multa condutores que ultrapassam a velocidade permitida em até 20% dela. E quando a velocidade for superior em mais de 20% ou até 50% da velocidade permitida, ele vai infringir o inciso 2. E quando a velocidade que o condutor imprimir em seu veículo for superior a 50%, mais de 50%, ele vai estar infringindo o inciso 3. Apenas para constar, no inciso 1, a natureza da infração é média, ou seja, 4 pontos. No inciso 2, a infração é grave, 5 pontos na CNH. E no inciso 3, a infração é gravíssima, 7 pontos. E ainda tem como
uma das medidas é a suspensão do direito de dirigir, ou seja, essa infração é considerada mandatória. O que é infração mandatória? É aquela que, por si só, já te deixa habilitado a receber um processo de suspensão da sua CNH, ok? E esse, então, é o artigo. O que nós, que trabalhamos com recurso de multas, fazemos? Primeira coisa que nós vamos fazer é verificar, tá, em onde que o condutor foi enquadrado. E a segunda coisa que você precisa ter em mãos quando se trata de infração por excesso de velocidade é a resolução 396 do CONTRAN. Ali está tudo escrito, tudo que você precisa saber e tudo que você realmente utiliza como argumentação, ok? Aqui eu falei também na portaria 201 do Inmetro, que é complementar. Você também pode verificar o que é dito ali, até para você colocar um artigo dentro da sua defesa, né? Porém, está tudo realmente descrito na 396, tá bom? Então vamos continuar aqui. O primeiro passo, o passo 1, que eu falei para vocês, é a conferência de valores. Vou ter que conferir valores. Por quê? Porque todo equipamento, tá, o radar no caso, ele tem uma tolerância. E essa margem de tolerância tem que ser contada. Então, para velocidade permitida até 100 km por hora, o que acontece? Normalmente, tá? Qual é a conta que você faz? Você tem que pegar a velocidade que foi medida e tirar essa margem de erro para você considerar a velocidade para a infração, tá? E aí, essa velocidade considerada é que você vai verificar, tá? Depois de tirar essa margem de erro, é que você vai verificar se ela, em que inciso ela vai estar aplicada, tá? Então, eu vou dar o exemplo de uma infração cuja a velocidade medida ou aferida, que é a mesma coisa, foi de 59 km por hora. A velocidade permitida é de 50 km por hora na via, tá? No meu exemplo aqui. E a velocidade considerada vai ser essa velocidade medida menos 7 km por hora, ou seja, 52 km por hora. Nesse caso aqui, 52 km por hora significa o quê? Se a velocidade permitida era 50 e a velocidade considerada foi de 52 km por hora, ou seja, o condutor ultrapassou a velocidade em quantos por cento da velocidade da via? Em 20%. Então, ele vai ser enquadrado naquele inciso primeiro. Se por acaso nessa conta aqui, da velocidade considerada, o resultado fosse 62 km por hora, ele já seria enquadrado no inciso 2. E daí por diante, do artigo 218. E por que 7 km, Carla? Por que você diminuiu de 7? Então, isso é mais uma regra, tá? E que está aqui, tá? Nesse parágrafo primeiro que eu puxei aqui da resolução do CONTRAN, tá? Ele fala o que você tem que fazer. Ele fala que a velocidade considerada para efeito de aplicação de penalidade é o resultado da subtração da velocidade medida pelo instrumento, tá? Velocidade medida, ou seja, ferida, pelo erro máximo admitido previsto na legislação, conforme tabela no anexo 2, tá? Essa tabela, nessa tabela você tem todas as velocidades medidas e a velocidade considerada, ou seja, essa conta que eu fiz aqui, ela já tem lá, tá? Então lá você vai ver na primeira coluna, velocidade medida, aí tu vai ver lá, 59 km, aí do lado você vai ver velocidade considerada, 52 km. Mas por que eu estou colocando a conta aqui? Estou colocando a conta aqui porque se você, no momento que você for atender o seu cliente, você não tiver essa resolução perto de você, você pode fazer essa conta rápida. Mas é sempre 7 km por hora? Não, não é. Por que não é? Porque segundo a norma, o que acontece é o seguinte, se a velocidade permitida for até 100 km por hora, aí sim, você pode diminuir sempre a velocidade medida de 7 para a velocidade permitida até 100. Se a velocidade permitida for acima de 100 e o condutor ultrapassar essa velocidade, aí você tem que tirar não 7 km por hora, tem que tirar 7%. 7% da velocidade medida. Mas não precisa fazer conta. Como eu disse, está tudo lá no anexo 2, tá bom? E por que você faz essa conta aqui? Você faz essa conta para checar o enquadramento, tá bom? Nesse nosso caso aqui, 52 km por hora,
o condutor passou a 52 km por hora numa via permitida de 50, então ele infringiu o inciso 1º. Agora eu vou mostrar para vocês uma infração de um cliente que eu fiz com essa mesma velocidade, tá bom? Para vocês verificarem o que acontece. Porque, na verdade, aqui você vai checar o enquadramento. Então, vamos lá. Olha aqui, essa é uma infração. E, inclusive, eu tive aqui, foi deferida, tá? Olha, o status da infração. Aqui são os campos da infração, mostra o local, mostra o código do Detran, tá? Na verdade, essa aqui é aquela infração que a gente acompanha dentro do site. No caso aqui, é a infração da prefeitura. Mas a notificação de autuação, ela vem já com a foto direitinho. Aqui não, aqui você tem que pegar lá na notificação de autuação o código da foto para você verificar, tá? A foto do veículo. Tá? Aqui na fase de penalidade, aqui está a aferição do radar, o código do equipamento, tá? E aqui está a descrição da infração. Ó. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. A velocidade aferida foi de 59 e a permitida foi de 50. Então foi aquele exemplo que eu utilizei com vocês em relação à velocidade. Velocidade medida, né, que é a aferida, e a velocidade permitida. E resultou o quê? 59 menos 7, porque nós sabemos que para a velocidade permitida até 5 km por hora, a gente diminui sempre de 7 km. Então, deu como resultado 52. Então, a velocidade considerada foi 52 km por hora. Essa velocidade considerada fez com que ele infringisse o inciso 1º. Então, ele foi, tá? A descrição da infração foi transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. Vamos supor, como já aconteceu, na descrição da infração, da administração pública colocar aqui assim: transitar em velocidade superior à máxima permitida acima de 20%, ou seja, multar ele em cima do inciso 2º. Se a velocidade foi de 59 km por hora, a permitida de 50 e a considerada foi de 52, está errado, estaria errado. E se estivesse errado, você conseguiria o quê? Um argumento perfeito para cancelamento. Viu? Então é preciso realmente que você faça essa conta. Então, já está aí o primeiro motivo de você fazer essa conta daí. Ok? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Então tá aqui, ó, cheque o enquadramento. Exatamente. Então você faz essa conta e checa lá para ver se realmente o seu cliente foi enquadrado dentro do inciso correto. Segunda coisa que você tem que entender é checar o equipamento. Aí, a partir de entendimento dos radares, você vai conseguir vários erros, possíveis erros, vários motivos, várias análises para você verificar dentro da infração. Então vamos lá, existem dois tipos de radar, tá? Eu costumo falar radar fixo e radar móvel. Está tudo na resolução 396, no artigo 1º. Radar fixo é esse aqui, aquele que o ser humano não consegue mexer nele. Ele fica fixo ali sempre. Ele pode ser assim, ou pode ser aquele outro pardal, enfim. Mas ele está sempre fixo ali, ok? Vamos lá. E móvel, nós temos o radar móvel estático, que é aquele que é colocado em cima de tripé, né? E por que ele é móvel? Porque você pode colocar o tripé onde você quiser, então ele não é fixo. E o móvel portátil, que é aquele pistola que tinha sido cancelado, tá, pela presidência, mas voltou aqui a funcionar. Que no caso o policial aponta para o veículo para verificar qual a velocidade dele. E o radar móvel em cima de veículo, tá? Esse aqui, ele trabalha por ondas e o veículo fica andando, né, circulando na via e verificando os veículos ali. Então, entendido quais são os radares, os tipos de radar, tá? Isso também está lá no artigo 1º da resolução 396. Vamos falar aqui. Continuando o passo 2, checar o equipamento. Então vamos lá. Você precisa verificar a foto da infração. Você precisa verificar tudo que o radar deve informar. E na resolução 396,
no artigo 2º, vai estar falando ali tudo que o radar tem que dizer. Volume de tráfego, as velocidades, tem que mostrar o código do equipamento, na infração tem que estar aparecendo tudo isso lá, várias informações sobre o radar. Então você vai pegar o artigo 2 da 396 e comparar com a infração e dar uma verificada, tá bom? Outra coisa que você tem que verificar na foto é se a placa está aparecendo com nitidez. Como está aparecendo essa placa ali, a foto dessa placa. Isso é muito importante, porque se você perceber que não está nítida, está confusa, está tremida, enfim, não pode. Então você pode solicitar a microfilmagem, tá? E se você perceber que naquela foto ali, na notificação de autuação, não está aparecendo aquela informação do radar, do tipo de radar, da aferição, da data de aferição do radar, enfim, o que você faz? Simplesmente solicita isso para a administração pública, ok? Naquela infração que eu mostrei para vocês, é a que a gente pega na internet. Mas a notificação, na notificação mesmo, embaixo da foto, aparece todas essas informações. Ali só aparece a informação de aferição do radar e qual o tipo de radar, tá bom? A segunda informação que você vai buscar, verificar a foto do local, placa em bom estado de conservação. Ah, sim, olha só. Nessa foto, a foto da infração é a foto da placa, tá? Que eu falei antes. Mas a foto do local é o seguinte. Segundo o artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro, pode pegar e dar uma verificada, a administração pública tem que manter bem conservada todas essas placas de sinalização, que é a placa, no caso que mostra lá qual é a velocidade permitida. Se a placa tiver uma conservação pichada, escondida, com mato na frente, de uma forma que não tenha como o condutor verificar qual é a velocidade daquela via ali, então você pode utilizar essa foto para o seu cancelamento. Olha só, até agora nós temos várias situações que vocês podem verificar para cancelamento, tá? As informações do radar, se a placa está nítida, a foto, se a placa do veículo está nítida, a foto da placa para verificar se a placa está em bom estado, tá bom? A validade do radar. A validade do radar é a mais conhecida, inclusive que aquele meu colega falou para mim que está difícil cancelar multas porque a validade do radar agora está sendo, está direitinha, né? Que a administração pública está fazendo as aferições de 12 meses, tá? Isso está na resolução 396, artigo 3º. E também naquela portaria 201 do Inmetro, fala sobre esse tipo de aferição aí. É importante que você verifique no site do Inmetro se a aferição está realmente na data correta. E verifique também naquele campo da infração que demonstra qual é a aferição. Mas não confia só no campo não, tá? Vai lá no site do Inmetro e verifica para constatar. E se você verificar que não está, você vai imprimir aquela verificação, tá? No site do Inmetro e vai colocar na sua defesa, tá bom? E vai solicitar também essa documentação, esse laudo de aferição do radar, tá? Então, mais uma motivação aí, mais um erro para você tentar o cancelamento. Outra coisa que você precisa verificar para ver se você encontra erro, tá? É isso aqui, em relação a esse aqui, esse item. Em estradas e rodovias sem placa R19, a medição é por radar móvel. Lembra que eu falei sobre quais são os radares móveis? Com limite de velocidade do artigo 61 do CTB. Mas a falta da placa na via deverá ser informada no campo observações do auto de infração, segundo a resolução 396, artigo 7, parágrafo 1º. O que está dizendo aqui? Gente, seguinte, quando não tiver placa R19, qual é a placa R19, Carla? É aquela placa que diz qual é o limite de velocidade. A medição, pode ocorrer medição por radar móvel. Por quê? Porque para medir com radar fixo, tem que ter a placa R19. Aquele que fica fixo, tipo um pardal, ou então aquele que eu mostrei na foto, né? Naqueles postes, é necessário que tenha a placa que diga qual é a velocidade. Aonde não tem essa placa, pode ser medida, pode fazer a medição, o policial pode fazer a medição por qualquer tipo daqueles radares móveis.
Só que, qual vai ser o limite da velocidade? São os limites que estão no artigo 61 do CTB, de acordo com o tipo de via. Então, olha lá no artigo 61 do CTB, para ver se seu cliente foi enquadrado dentro da velocidade correta, dentro do inciso correto, se por acaso o local não tiver as placas. E também você vai verificar qual o tipo de radar, tá? Se o radar é um tipo de radar móvel ou se ele é fixo, tá bom? Porque se o seu cliente for enquadrado e o radar for fixo e na foto do local você verificar que não tem placa R19, ou seja, essa placa que mostra a velocidade, porque alguém tirou, sei lá, não teve uma manutenção perfeita, você vai solicitar de acordo com o artigo 7º, parágrafo 1º, 396, que seja cancelado, porque ali é obrigatório, tá? A medição teria que ser por radar móvel, tá bom? E também existe um outro artigo que fala que para radar fixo é necessário que tenha a placa R19. Então você pode usar isso aí como argumentação, tá vendo? Mais uma argumentação. Então, presta bem atenção e também você vai verificar se a velocidade está de acordo com artigo 61, se ele foi enquadrado na velocidade correta, se ele realmente infringiu, tá bom? E a outra coisa, se a via possui radar fixo, para utilizar qualquer tipo de radar móvel, é preciso manter uma distância mínima entre os radares de 500 metros em vias urbanas, ruas e avenidas, e 2 km em vias rurais, rodovias e estradas, e de trânsito rápido. Está no artigo 4º, parágrafo 7 da 396. Ou seja, se a via possui radar fixo, para você utilizar o radar móvel nela, você tem que manter uma distância entre esse radar móvel e o fixo. E aí aqui está dando as distâncias, que é de 500 metros em vias urbanas, que são as ruas e avenidas, e 2 km em vias rurais, que são as estradas e rodovias. A diferença de estrada e rodovia é que estrada não tem asfalto, tá, pessoal? Então vamos lá. Então você tem que observar se existe essa distância, se for esse o caso, tá bom? Se for um radar móvel e você verificar na foto que tem um radar fixo. Outra coisa que você precisa checar, olha gente, quantos argumentos eu já falei aqui para vocês, tá? Que o radar fixo tem que ter a placa R19, tá aqui nessa segunda situação aqui. Resolução artigo 6, tá vendo? Se na sua fotinho lá apareceu aqui, se o radar for fixo, que você verificou, e não tem a placa na foto, R19, você já pode utilizar isso aqui como argumento. E para todo radar fixo, voltando aqui ao primeiro, eu saio um pouco da ordem, tem que estar visível. Ou seja, o radar fixo ele não pode estar escondido atrás de árvore, de arbustos, nada disso. Isso aí está já determinado nessa resolução. Na verdade, ele só fala do fixo, tá? Por isso que eu sublinhei aqui, ele não fala do móvel. O móvel pode estar escondido? Nem por isso ele pode estar escondido, tá? Porque, pelo princípio da publicidade, você tem direito a verificar o que está acontecendo. Aquilo não é uma pegadinha. A intenção da medição é para a educação dos condutores. Então, porque ali foi feito um estudo e naquela via tinha muito acidente, então você tem que ter essa verificação aí. E para instalar radar do tipo fixo, é preciso realizar estudo técnico. Resolução 396, artigo 4, parágrafo 2. Então, nessa situação aí de estudo técnico é o seguinte: para se colocar qualquer radar na via, radar fixo, é feito um estudo técnico sim, que vai ver estatística de acidente, necessidade, qual a velocidade realmente calculada ali é necessária imprimir naquele trecho. Então, tudo isso para tudo isso é necessária uma verificação. Então, esse estudo ele existe. E você pode solicitar dentro do seu recurso esse estudo. Vocês perceberam quantas partes, quantos argumentos, quantas situações vocês têm que verificar na multa de velocidade? Em um momento eu falei sobre a validade de 12 meses de aferição do radar. Mas existem várias situações em relação à via, em relação a estudo técnico, em relação à foto do equipamento, ao tipo de equipamento, as contas em relação ao enquadramento da infração, enfim, várias situações que geram cancelamento e que muita gente esquece e que a partir de agora eu sei que vocês
não vão esquecer. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo que você acredita que precise aprender mais sobre recurso de multas. E se você também tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, além de sugestões também de algum tema que você gostaria que eu gravasse. Então, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.